Nessa próxima aula, iremos dar continuidade ao conteúdo do desenho e da forma. Eu falei sério demais. E não falou que é a aula 4. Falei, elementos do desenho e da forma. Números, desse jeito aí. Mas nas outras tem coisas que eu não falei, não. Mas eu falei sério. Faltou só o tchan. Foi sorrir. Gravando. Nessa aula 4, iremos dar continuidade ao elementos do desenho e da forma. Eu estou muito... Nesta aula 4, iremos dar continuidade aos elementos do desenho e da forma, conforme foi visto na aula anterior. Fui séria? Eu olho para o lado. Eu fui séria? Isso na edição vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Cadê o bichinho? Vixe. Vixe. Eita. Tchau, Rafael. Dentro do conteúdo de Fundamentos do Design aplicado ao artesanato, iremos dar continuidade aos elementos do desenho e da forma. Não está passando. Eu não sei mais nem o que eu falei. O que foi que eu falei? Ah! Então começa, legal. Começa daí, não, tá tudo assim, vai. Vai? Começa a aula. Continuando o conteúdo de Fundamentos do Design... Continuando o conteúdo de Fundamentos do Design aplicado ao artesanato, iremos dar continuidade à aula 4, Elementos do Desenho e da Forma. Vamos lá? A gente viu na aula anterior a questão da tríplice aliança que é conhecida como design, que são círculo, quadrado... esqueci, vale círculo, quadrado, triângulo. Posso falar? No conteúdo da aula anterior, vimos a tríplice aliança do design, que é o triângulo, o quadrado e o círculo, que dão formas aos desenhos e conteúdos. E agora a gente vai falar um pouco da linguagem visual, que é composta por esses três. A linguagem visual, ela constitui a base da criação do design. Então, ela é inteiramente importante para a gente estar construindo esses desenhos e essas formas. A linguagem visual é importante para ressaltar alguns elementos que formarão a base do entendimento futuro. Esses elementos, eles estão muito relacionados entre si. Eles vistos de forma individualmente, eles parecem abstratos, mas juntos eles determinam a aparência e a qualidade do design de uma página. E como é que a gente pode definir essas linguagens visuais? Elas são compostas de 4 formas. Elas são compostas dentro desse grupo de elementos do desenho. Elas podem ser vistas de forma conceituais, visuais, relacionais e práticas. As formas de maneira conceituais, elas envolvem o ponto, a linha, o plano e o volume, que essas são as principais formas que a gente viu na aula anterior.
Esses elementos, eles não são visíveis, porém, eles podem aparecer presentes, pois se eles estiverem visíveis, eles deixariam de ser conceituais. Vocês estão compreendendo o que eu falei? Então, assim, dentro de um desenho, ele é conceito por quê? Porque ele vai existir aquelas formas que a gente viu na aula anterior, que é o ponto, a linha, o plano e o volume. Mas eles não são vistos de forma aparente, eles estão meio que escondidos, porque se eles estivessem de formas nítidas, eles deixariam de ser conceito. Conceituais. O elemento conceitual, ele não é visível. O próprio nome já diz isso, né? Então, ele define o quê? Como um desenho conceito, quando o elemento conceitual não é visível a olho nu, né? Então, assim, ele, na verdade, ele não existe, mas parece estar presente. Por exemplo, sentimos a existência de um ponto, de um ângulo, de um formato, sentimos que há a existência de uma linha, marcando o contorno daquele objeto. Mas há planos que envolvem todo aquele volume. Esses pontos, linhas e planos não estão lá. Porém, se eles estivessem, eles deixariam de ser conceitos. Visuais. Eles são visuais de que forma? Porque eles compreendem o quê? Eles compreendem no formato, no tamanho, na cor e na textura. Quando esses elementos conceituais têm forma, textura e cor, além do seu tamanho, eles tornam elementos visuais, que você consegue identificá-los. Elementos visuais. Os objetos... Elementos visuais. Os elementos visuais são sempre visíveis. Como o próprio nome já diz, ele é visual. Então, quando desenhamos um objeto numa superfície, usamos uma linha que é possível identificá-la e representar esta linha de uma forma conceitual. Eu passei o slide sem querer no meio do caminho. E aí, eu volto? Volta e repete. Visuais. Visuais. Os elementos visuais, eles compreendem o formato, tamanho, cor e textura. Quando os elementos visuais são conceitos, ele tem forma, textura, cor e tamanho. Eles se tornam elementos visuais. Quer dizer que a gente consegue identificá-los a olho nu. Os elementos visuais... Estou rápida. Os elementos visuais, eles são sempre visíveis. Quando desenhamos um objeto numa superfície, usamos uma linha, que é visível para representar uma linha que é conceitual. Suas características, como comprimento, largura, textura e cor, dependem do material que vai ser utilizado, ou da maneira de que como o representamos. Esses elementos visuais, eles formam a parte mais proeminente da representação gráfica de um objeto, pois isso são aquilo que podemos ver de fato. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos elementos relacionais. Qual é a relação desses elementos que ele tem quanto ao desenho e quanto à forma? Esses relacionais, eles são o quê? Eles são a direção, a posição, o espaço e a gravidade. Esses elementos, eles apresentam essas inter-relações e a localização dos formatos de um desenho. A direção e a posição despertam a percepção, enquanto ao espaço e a gravidade aguçam esses sentidos. Relacionais. Os elementos relacionais são exatamente o que os governam. É a localização e as inter-relações dessas formas. Uma composição. Gostei. Os elementos se relacionam, os elementos relacionais são exatamente os que governam a localização e essas inter-relações das formas em uma composição. Alguns parecem ser percebidos como a direção, a posição, e outros apenas para darem sentido, como o espaço, a profundidade, a questão do volume em que ele está inserido.
Os elementos práticos. Os elementos práticos estão correlacionados à extensão e ao conteúdo do desenho, sendo elas a representação e a função e o significado. Os elementos, eles podem ser divididos de duas maneiras, quanto a gente fala em forma. A gente fala em forma, a gente lembra logo o quê? Tudo aquele conteúdo que a gente viu na aula anterior. Né? A gente falou de quê? De ponto, de linha, de volume, de plano. E quando a gente relaciona a forma ela pode ser vista de duas maneiras, da configuração real e a configuração esquemática. Como os próprios nomes já dizem, configuração real é aquela que existe, é a realidade. E a configuração esquemática, ela simplesmente é um esquema. É a forma, a maneira com que eu vou chegar ao que eu quero. Então, é por ela que eu chego à configuração real. Ok? A forma quanto à sua configuração real. A forma quanto à sua configuração real, ela se define como? A configuração é o sinônimo da forma. Porém, aqui, a forma deve ser compreendida dentro do conceito de representação de um objeto. As suas características espaciais, consideradas essenciais por distinção. A representação real de objeto ou coisa, de um modo, são os limites reais traduzidos pelo ponto, a linha, plano, volume e a massa, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, a configuração real, ela apresenta o quê? A realidade dos objetos e das coisas. Então, é a forma como você realmente vê, como você identifica, com todos esses componentes da forma, que é o ponto, a linha, o plano e o volume. Aqui a gente tem um exemplo claro de forma quanto à sua configuração real. Eu percebo que eu tenho uma estante e ela é um plano, ela é um volume. Se eu ver, ela tem um ponto, né? Ela está localizada num ponto, então assim eu consigo identificar ela de uma maneira bem rápida. Eu olhei, percebi, tive essa linguagem visual e identifiquei uma estante. Aí, na estante, eu consigo identificar vários desses outros elementos. Então, ela é um objeto que ele se configura de forma real, de forma realista, absoluta, que você, como ser humano, consegue compreender aquele seu formato, aquele seu volume, aquele seu plano, a linha em que ele está inserida. E agora a gente vai ter a forma enquanto configuração esquemática. A forma enquanto configuração esquemática é exatamente aqui, é o contrário da configuração real. Ela é o esquema, é como se fosse um esboço do seu projeto. É a forma que você vai utilizar para chegar ao seu produto final. Então, você faz aquele rascunho, fazer aquele esqueleto estrutural para que você possa conseguir chegar ao seu objetivo. Então, a configuração esquemática, ela se comporta de que maneira? Ela é o registro por meio de representação esquemática de modo geral. E da representação por meio do conceito de esqueleto estrutural, de objeto ou das coisas. Então, é basicamente o que eu acabei de falar. É o esqueleto do seu projeto. É onde você vai fazer o seu esboço. É o caminho que você vai seguir da sua trajetória. Certo? Então, as configurações esquemáticas são as formas e materiais que se originam na nossa percepção, mas que raramente coincidem com elas. Ou seja, é quando o esqueleto estrutural provoca... Ou seja, eu posso falar só nisso, né? Ou seja, é quando o esqueleto estrutural ele pode ser incorporado por uma grande variedade de formas. Então, assim, eu vou ter aqui como uma descrição um nariz. Um desenho aí é um desenho realista, né? No último consigo identificar aqui é um nariz, mas a princípio eu vejo o quê? Eu vejo círculos, né? Então, eu vejo um desenho, que são 2 círculos. E aí, esses 2 círculos, até eu chegar no meu desenho
finalizado, eu consigo fazer eles de várias maneiras. Se você identificar na segunda foto, você vai perceber que eu tenho o quê? Com os dois círculos, um círculo maior e um círculo menor, eu consegui fazer um nariz com a pontinha um pouco mais levantada. Na segunda foto, eu tenho um nariz mais reto. E na terceira, eu já tenho um nariz mais com a ponta caída. Então, assim, esse foi o esquema que eu utilizei através de círculos, né? E aí eu tenho também através de linhas que eu estou utilizando para que eu possa chegar a esse desenho de forma real. Mas eu comecei ele de forma esquemática, através do círculo, que é uma fórmula. E a fórmula pode ser o quê? A forma ela pode ser de configuração esquemática. E aí, como eu acabei de mostrar para vocês, ela pode ser estilizada ou abstrata. Então, você pode identificar um nariz assim que você vê. Como você também pode identificar qualquer objeto que ele esteja de forma abstrata. Estou falando abstrata. E que hoje está difícil. Bora, Nicole. Aham, estou correndo, falando, gritando. Vale-me Deus. Foi tu ou foi eu não, né? E a forma, ela pode ser compreendida dentro da configuração esquemática, tanto estilizada como abstrata, certo? Ela é estilizada que ela vai ter mais um estilo diferente. E a abstrata você vai conseguir identificar, mas que não é tão real. Sintetizando, a gente vai agora compreender o que a gente viu nessas duas últimas aulas, certo? O que a gente viu nessa aula de hoje e o que a gente viu na aula anterior. O que a gente viu na aula anterior, a gente falou um pouquinho de forma, que a gente ainda está dentro do mesmo conteúdo, elementos do desenho e da forma. Então, a forma ela pode ser observada de 4 aspectos, que a gente viu na aula anterior. Quais são esses 4 aspectos? É ponto, linha, plano e volume. E o que é que cada um desses quer me dizer para poder eu representar meu desenho de forma... E o que é que E o que é... Não posso começar com e o que é, porque eu não sei onde foi que eu parei. Que prestou. E a forma, ela pode ser observada sobre 4 aspectos dentro deste conteúdo. Dentro do elemento do desenho e da forma, a gente pode identificar ela nesses 4 aspectos, que é o ponto, a linha, o plano e o volume. O ponto, o que é o ponto? O que é que ele representa o ponto? O ponto ele é assim reconhecido quando ele é muito pequeno, embora essa compreensão seja relativa ao contexto. Por quê? Como eu falei para vocês na aula anterior, eu falei que eu estava olhando agora para um ponto fixo aqui, um ponto vermelho. Ele, na minha percepção, ele é muito pequeno, na minha linguagem visual. Agora, se tiver uma formiga identificando esse ponto, a percepção visual que ela vai ter desse ponto já é uma percepção diferente da minha. Ela já vai identificar esse ponto vermelho como um ponto grande. Vocês conseguiram perceber essa diferença? A linha. O que é a linha? A linha ela é observada quanto ao seu comprimento. É relativamente bem maior do que a largura. Então, a linha é o quê? A linha é essa ligação desses 2 pontos. Ela forma a linha. Eu tenho um ponto ligado ao outro, que no caso se dá esse comprimento, e eu vou ter a linha. A linha ela pode ser ondulada, ela pode ser reta, ela pode ser obtusa, ela pode ter vários formatos. Pode ser em espiral. E o plano? O plano ele pode ser sugerido por meio do contorno e pode apresentar os seguintes formatos. A gente já viu que o plano ele pode ser geométrico, ele pode ser irregular, ele pode ser feito à mão, ele pode ter forma acidental, retilíneo, orgânico. Então, o plano ele tem essas diversas maneiras de ele se apresentar. E, por último, a gente tem o volume. O volume ele exige uma situação espacial. Ele envolve espessura e profundidade, altura e largura. Então, o volume é tudo aquilo que eu consigo preencher.
tudo aquilo que eu vou conseguir preencher, tudo aquilo que eu vou conseguir colocar algo dentro, eu vou ter um volume naquela situação. E aí a gente vai analisar essa linguagem visual que a gente teve dentro do elementos do desenho e da forma. A linguagem visual, que foi o que a gente já viu nessa aula de hoje, ela é bem interessante. Quanto à configuração real, quanto à configuração esquemática, quanto ao que a gente viu sobre conceitos, sobre práticos, sobre visuais. Então, tudo isso é relacionado à linguagem visual. Como é que nós, seres humanos, conseguimos compreender a linguagem visual dentro do design e a linguagem visual dentro do artesanato. Então, assim, a linguagem visual, quando a gente analisa a linguagem visual, nós devemos ter sempre em mente que a interação da forma e conteúdo é um problema vital no design. Isso por quê? Porque nós, designers, sempre temos que estar atentos a essa interação de forma e conteúdo, que a forma é tudo aquilo que a gente acabou de ver, do plano, da linha, do ponto, tudo isso é forma. Então, essa forma ela tem que estar relacionada ao design. Por isso que eu digo que é um problema vital, é para a vida toda. Ele não vai se acabar, porque todo desenho, todo objeto, ele vai ser compreendido a partir desse plano, dessa linha e dessa forma. Por isso, a forma, ela identifica-se como a essência das coisas, e a matéria a ser reduzida a um papel secundário. Se a forma é quem dita as leis da natureza, é claro que se tem que ser reconhecida como um elemento decisivo entre a arte e o design. Aqui eu tenho alguns exemplos de artistas que trabalhavam muito essa questão do desenho e da forma, né? Esse aqui é Kandinsky, que é um artista reconhecido mundialmente, e aí ele usou nessa figura dele vários elementos do desenho, né? A gente vê aí vários círculos, ele utilizou também cores, né? E que representam também o quê? Eles estão representando o volume, o plano, representa o próprio círculo, né, que é os desenhos, no caso, os geométricos, né, que ele representa nessa obra dele. Aqui é mais uma obra dele também, de Kandinsky, que ele representa muitas figuras geométricas. Aí ele já parte para uma figura um pouco mais complexa do que a anterior. Nessa figura, a gente consegue compreender que a gente tem diversos elementos plausíveis dentro desse desenho e da forma que a gente está estudando. A gente vê linha de forma ondulada, a gente vê linha de forma curva, a gente vê linha com movimento contínuo, a gente vê linha inclinada. Vemos também triângulos de vários formatos. Eu estou vendo que tem triângulo equilátero, tem triângulo equilátero, né? Tem círculos também de diversos tamanhos, tem quadrado. Então, essa representação de Kandinsky é nada mais, nada menos do que como foi que ele utilizou os elementos do desenho da forma para representar a obra dele. E assim, ele representou também com várias cores, né? Para dar questão de profundidade, volume, né? Então, assim, você percebe nitidamente nessa obra dele. Aqui, Miró, como muitos chamam, outros chamam de Miro, né? A questão aí é da nomenclatura de cada um, mas também é um desenho que ele utilizou muito esses elementos do desenho e da forma. Aí ele utiliza as linhas de forma ondulada no centro do desenho. Aí é um desenho que ele representa vou voltar. Faltou a palavra. Eu estou muito assanhada. Eu coloquei no meu papel, mas lá em casa. Aqui eu não coloquei, não. E vamos lá. Pode tirar. Aí ele representa várias figuras também.
Ele representa o quê? Ele representa o círculo, né? As figuras da união do design, que é chamada do o triângulo, o quadrado e o retângulo. Mentira. Aqui agora a gente tem um exemplo de outro artista plástico muito conceituado, que é Miró. Ele fez esse desenho utilizando vários elementos do desenho e da forma. Nessa obra dele, é percebível que ele utilizou círculos, triângulos, as linhas elas têm formas regulares, elas têm formas irregulares, ele apresenta como alguns objetos, animais, a gente vê um cubo no meio, vê cilindro, então assim, ele representou isso aí de uma forma bem clara, onde apresenta todos esses elementos que a gente acabou de estudar. A gente vê círculo, a gente vê triângulo, a gente vê cubo. Então, no cubo eu tenho volume, no círculo eu tenho a questão também do volume, que é representado pela cor, né? Então, tem a parte da sombra, da luz, que é representado pela cor. Então, esse aí é um objeto bem simples de identificação desses elementos que a gente acabou de ver. E, por último, a gente tem mais uma obra dele, né? Que, assim, quando é a questão até que a gente fala muito da identidade visual do artista, né? A linguagem visual. Então, assim, para nós identificarmos uma obra de arte de um artista, a gente vê, e, assim, ele já tem traços tão repetitivos, mas de forma que a gente consegue identificar. Já faz parte da cultura dele, ele já se apropriou daquilo ali. Então, assim, a gente consegue identificar dentro dessa leitura visual que são traços muito parecidos, que eles se repetem formando novas obras de arte, porque ele altera a cor, ele altera o movimento, ele altera a saturação, mas não deixa de mostrar a sua identidade. Né? Então, se você comparar essas duas ilustrações que eu botei, dessas duas obras de arte de Miró, vocês vão conseguir identificar que elas são muito parecidas e, ao mesmo tempo, são muito distintas. Porque nelas a gente consegue compreender os mesmos elementos, mas de maneiras bem diferentes, bem opostas. Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu queria que vocês, cada uma, fizesse um autorretrato, utilizando todos esses conceitos que a gente utilizou nessas duas últimas aulas. Ah, Nicole, mas é muito difícil. É difícil não, é só treino. Então, vamos lá começar a treinar. Então, você vai pegar e vai iniciar fazendo um autorretrato. Esse autorretrato, ele pode ser a partir de você se olhando para uma selfie que você tem no seu celular, pode ser você olhando para uma foto que você tenha guardada no seu guarda-roupa, pode ser uma foto 3x4 que você tem na carteira, pode ser qualquer foto que você tenha sua. E aí você vai fazer um seu autorretrato utilizando esses elementos do desenho e da forma. Você também vai desenhar um objeto ou um animal. E você vai iniciar o desenho desse objeto ou animal através do ponto, que é a linha mais simples que a gente tem dentro da forma. Então, você vai fazer esse objeto ou animal utilizando pontos. Você vai pegar uma folha em branco, vai fazer alguns pontos e depois você vai ligando esses pontos, que no caso a gente vai chamar de linhas. E aí, quando você ligar esses pontos, você vai começar a perceber, vai rotacionar o papel e vai conseguir identificar o que ficou de mais parecido naquele desenho que você fez. E aí vai começar a agregar imagens. Eu vou colocar círculo para representar o olho, eu vou colocar um retângulo para representar um rabo, se eu for fazer um cachorro, se eu for fazer um gato, entendeu? Então, eu vou começar a modificar, rotacionar o papel para ver qual objeto ou animal eu consegui fazer dentro daqueles pontos iniciais que eu coloquei dentro da folha. E depois eu vou tentar desenhar a vista da janela da minha casa. Entendeu? Então, da onde você estiver sentado, você olha para a janela, vê aquela questão e vai fazer através de linhas. Entendeu? Ai, mas é difícil. Não, você vai conseguir fazer representando linhas, representando planos. Não precisa representar de forma real.
vocês entenderam quando eu falei a questão da configuração esquemática. Então, você vai representar a janela da sua casa, a paisagem que você está vendo, pode ser uma configuração esquemática, não precisa ser uma configuração real. Eu quero apenas que você treine o que a gente acabou de estudar aqui, de aprender aqui, e passar isso para o papel, para o seu aprendizado. E aí, agora também vocês vão fazer, após fazer essas 3 tarefinhas, desafios que eu passei para vocês, vocês vão desenhar a próxima peça artesanal que vocês desejam fazer. Ok? Obrigada e até a próxima aula. Saiu.